Oi, gente! Como é que vocês estão? A gente tava preparando aqui as coisas pra gravar o primeiro vídeo de 2022, que eu vou gravar em seguida desse. E aí eu resolvi gravar esse Maqui Fala pra falar de um papo que é muito importante, mas que eu quero levar de uma forma leve, sabe? Já falei, pincelei ele aqui no canal algumas vezes, mas nunca foi nada tão profundo, e hoje eu vou falar de uma forma bem pessoal. Então, enquanto eu testo aqui a maquiagem que eu quero usar no ano novo, não sei se conseguirei fazer o que eu tenho em mente, enquanto eu testo, vou tendo esse papo aqui com vocês. Então, gente, o que eu quero falar? Sobre espiritualidade, sobre resgate de fé, sabe? É algo que eu não esperava vivenciar. É difícil falar sobre esperar vivenciar alguma coisa, né? Não é algo que eu consigo explicar. Mas lá em 2018, quando eu conheci a Ana, que foi uma amiga que me apresentou, assim, esse universo de possibilidades espirituais, energéticas, sabe? Ali eu já comecei a acreditar que coisas interessantes aconteciam, sabe? Hoje, pensando, olhando pra trás, eu vejo que eu já era muito aberta, assim, não é qualquer pessoa que... Ai, eu tô com esse dedo duro, assim, gente, porque eu cortei e eu ainda não consegui pegar total mobilidade, então vocês vão ficar vendo esse dedo duro. Não tô mostrando o dedo do meio pra vocês, não. Eu achava tudo muito interessante. E eu comecei a ver, coincidiu, né? Coincidiu, apesar de eu não acreditar muito em coincidências, de ser depois de eu ter feito aquele treinamento que eu já contei pra vocês, treinamento das emoções base. Tem um vídeo sobre, eu vou deixar linkado aqui pra vocês saberem do que eu tô fazendo. E eu comecei a ver manifestação de coisas que antes pareciam impossíveis, sabe? Então, ali em 2018, na verdade, já começou a ser construída essa fé. Porém, era, né? Aquele clássico jovem místico, sabe? É o jovem místico com o universo, com as coisas da natureza, mas que não acredita, né? Ou não cultua entidades superiores. E em 2020, eu tive bastante tempo para refletir, né? Talvez você tenha tido também. Eu pensei muito em como as coisas tinham se dado, sabe? Não pensando assim na criação, não é nada assim numa visão mais criacionista, mas pensando no todo. Eu comecei a me atrair pelo todo, pela história do todo, sabe? Por pensar em coisas que eu até então nunca tinha pensado. E hoje eu vejo que esse momento já foi o começo do resgate da minha fé. De uma forma que eu não esperava. Eu lembro que eu, no meio, assim, do vulcão, aconteceu bastante coisa na minha vida em 2020, assim, fora a pandemia, aconteceu muita coisa. E no meio disso tudo, eu ia lá pra fora no meu quintal, às vezes chorando, às vezes sem chorar, mas eu lembro que eu ficava olhando pro céu, eu não pensava em nada, mas aquilo me acalmava de alguma forma, sabe? E hoje eu vejo que isso que eu ficava minutos ali do meu dia olhando pro céu e observando mesmo as nuvens, os pássaros, bem filósofa, sabe? Essa observação que eu fazia me acalmava. E isso a gente sabe que é porque naquele momento eu me colocava no estado de presença, né, no momento presente. E hoje eu sei que ali foi o começo já, apesar de na época eu não perceber, foi o começo do resgate da fé que se deu depois, né, que eu comecei realmente a cutucar esse ano aqui, 2021, né, ano passado, quando você estiver assistindo esse vídeo. E depois, assim, sabe, gente, de eu começar a me reconectar com a minha espiritualidade, foi assim, catarses mil, sabe? Eu fiquei num ano assim de muita... Não vou nem dizer introspecção, porque eu não fiquei assim introspecta, mas de muito mergulho, sabe? De muito resgate, de muita catarse mesmo, no sentido literal. E então,
antes que eu pudesse ter acesso a entendimentos, a coisas que eu comecei a me interessar, que eu comecei a querer ter acesso, antes disso eu precisei olhar pra mim, assim, sabe? De uma forma bem profunda. E é bizarro porque a gente sempre acha que se conhece bastante, né? Como eu faço muita terapia há muito tempo, eu sempre fico surpresa que eu ainda consigo me surpreender com coisas sobre mim mesma, assim, sabe? Tipo, eu fico pensando como que eu ainda não tinha notado isso. Não sei se com você isso acontece. Se você faz terapia. Se você não faz, é uma boa meta pra você ter no ano de 2022. E aí, gente, é que vem a grande questão, né? Tem aquela frase: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. E foi exatamente isso que aconteceu na minha vida. Exatamente isso, sabe? No final do ano passado já, no meio do ano passado pra cá, eu comecei a conhecer pessoas diferentes, de lugares diferentes, sabe? Que daí já tinham uma visão mais espiritual. Eu comecei a obter conhecimentos que eu nunca imaginei que eu ia ter acesso. E assim por diante, fui iniciada no Reiki, né, no segundo semestre de 2020. E começou a me ser apresentado, sabe? Pessoas, lugares, assim, de reconexão mesmo. E aí, vindo para esse ano, né, para 2021 mesmo, um grande expansor de consciência que eu tive foi o curso Entidades Vegetais que eu fiz. Por quê? Porque diferente do que eu já vinha aprendendo, né, era tudo muito na teoria. Mesmo tendo prática, eu sou uma pessoa com uma cabeça muito teórica, eu tenho vontade de entender tudo, o que está acontecendo. E esse curso, ele fugiu a todas essas possibilidades, sabe? De entender na teoria, não tinha essa possibilidade. Então, mesmo o Reiki, né, depois de iniciado, o Reiki é muito sobre sentir. Mas como o curso de Reiki, ele não é só a iniciação, né, ele também tem ali a parte teórica, eu ainda não tinha sido pega nesse lugar do sentir, sabe? E nesse curso, Entidades Vegetais, ele era um curso que falava, assim, também um pouco de teoria, né, dos óleos essenciais, mas ele era principalmente sobre o sentir. Todo o curso era voltado para o que a gente sentiu usando aquele óleo. E aí isso foi uma experiência muito interessante. Ali, né, no sentir, no entender essa comunicação com o meu corpo, que eu entendi a importância de não tentar entender tudo, sabe? Eu não lembro quanto tempo é o curso, mas eu acho que são 3 meses. Então, foi um trimestre para variar, também de bastante catarse. Né? Parece que tudo que a gente passa, assim, que mexe com o nosso profundo, vai para esse lugar de catarse. Não tem muito como fugir. Só para avisar vocês, caso não tenha ficado claro, que isso não é um tutorial de maquiagem, tá? É só um bate-papo mesmo enquanto eu me maquio. Até porque não sou uma pessoa apta a um tutorial de maquiagem. Eu fico pondo a linguinha pra fora. E aí, gente, depois, assim, do curso, que eu voltei, de fato, a me reconectar, sabe? Com a minha essência, com o meu feminino. É muito louco. Eu quero fazer um vídeo só pra falar disso, sabe? Ainda não tive essa oportunidade. Mas, assim, eu sempre tive uma personalidade mais masculina. E pra mim, isso era uma qualidade. Eu não entendia que isso me atrapalhava, assim, sabe? Me desequilibrava. Eu não conseguia perceber isso. E no curso eu percebi. E aí eu me reconectei com o meu feminino, me reconectei com a minha fé, né? E aí foram várias as coisas que eu comecei, que eu passei, né? A partir desse momento de reconexão mesmo. E aí, ai, gente, até é difícil explicar isso que eu vou tentar explicar.
Mas assim, quando eu tava, tipo, no poço, tipo, meu Deus, eu não sei o que eu tô passando, eu não consigo ter entendimento disso que tá acontecendo comigo. Quando eu me via nessa situação, aparecia alguém pra me ajudar. E assim, gente, de forma mágica. É muito bizarro de explicar, sabe? Por isso que eu falo, assim, tem coisas, eu converso muito com a minha amiga Bia, como se vocês não soubessem disso, e a gente fala muito sobre coisas que não dá pra compartilhar com qualquer pessoa, sabe? Porque a pessoa não vai entender, a gente vai se passar por louca mesmo, porque é tão nosso. E esse é o lugar do sentir. Isso que eu falei que eu tinha dificuldade, que pra tudo eu queria uma explicação teórica. Imagina, gente, é muito louco pensar que eu era uma pessoa que eu queria uma explicação teórica para aquilo que eu estava sentindo. Não é louco? Tipo, o que eu sentia não era suficiente. Eu tinha que entender por que eu estava sentindo aquilo. E isso atrapalha muito a vida, sabe? Atrapalha muito. Então, assim, tem coisas que eu quero falar aqui para vocês, mas eu não faço a menor ideia de como que eu abordo o assunto, porque não dá. Mas, assim, duas experiências bem interessantes que eu tive, assim, com pessoas aparecendo para me ajudar. Uma foi uma mestre de Reiki. Eu, no começo do ano, sei lá, uns meses aí, acho que lá para março, foi assim, no primeiro semestre do ano. Eu procurei essa pessoa, né, a Janaína, para saber sobre mestrado de Reiki. A gente conversou um pouco, ela me explicou um pouco sobre mestrado, sobre como funciona, o que eu precisava e tal. E aí a gente nunca mais falou. E eu ainda falei pra ela, deixei claro que eu tava pesquisando, mas que eu ainda não sabia quando eu ia fazer esse mestrado, né? Era mais pra pesquisar mesmo. Falei pra ela também de umas crenças que me limitavam, né, em torno aí do mestrado. E tal. Aí, gente, quando foi um desses momentos aí que eu tava mergulhada, assim, no lodo, ela me mandou uma mensagem, assim, do nada, sabe? Meses sem falar comigo. Mandou uma mensagem perguntando se eu queria participar de uns cursos de Reiki que ela ia dar, pra eu ir me preparando, sabe? Pro mestrado, pra eu olhar o curso, né? O Reiki de um outro lugar, de uma outra forma. E aí, e assim, ali eu já entendi que quando a gente começa a ser usada pela espiritualidade, quando a gente se disponibiliza para ser instrumento espiritual, esse tipo de coisa a gente vira assim, dia a dia, sabe? Do nada você pensa em mandar uma mensagem para uma pessoa porque talvez ela esteja precisando e de fato ela super tava precisando daquela palavra naquele momento, sabe? É muito louco. E aí eu percebi que a Janaína já entrou em contato por um intermédio espiritual mesmo, sabe? Aí eu aceitei ajuda, claro, porque tem isso também, gente, às vezes... esse aqui eu vou exagerar um pouco, gente, porque é ano novo, né? Ano novo a gente exagera um pouco na maquiagem. Mas às vezes a gente pede ajuda, aí Deus manda ajuda, e a gente não entende que é Deus mandando ajuda, sabe? Sabe aquele... Até a Beth Russo falou essa história, mas é uma história que a primeira vez que eu ouvi foi no filme A Procura da Felicidade. Que o homem tava querendo ajuda, ele ia morrer afogado, ele tava num barco. E aí ele tava esperando ajuda, ele ficou orando pra Deus pra ajudar ele. E aí apareceu um barco, né, pra ajudar, disponibilizar ajuda. E ele falou, não, obrigada, Deus vai me salvar. E não foi. Aí apareceu um segundo barco e ele de novo, não, obrigada, Deus vai me salvar. Aí apareceu um terceiro barco e ele, não, obrigada, Deus vai me salvar. E aí ele morreu. Aí quando ele chegou no céu, ele perguntou, ele falou, poxa Deus, sempre fui fiel, fiquei esperando o Senhor me salvar. E ele falou, mas eu mandei 3 navios para te buscar. Né? Então, às vezes, a pessoa, ela realmente não entende quais as ferramentas que Deus usa. Às vezes ela pensa que é só dentro da igreja, né? Que é só ouvindo a palavra. E muitas vezes não é. Eu, por exemplo, não ia na igreja, né? Não vou ainda, não sou frequente em nenhuma igreja, nenhuma religião. Então, como que Deus ia falar comigo? Assim, de que outra forma? O que ele ia fazer para se comunicar? Ia ter que ser através de alguém, né? Através de um mestre.
E nesse momento foi a Janaína, daí eu aceitei ajuda, falei pra ela o que eu tava passando, eu tava enfrentando de novo uma questão com a minha mãe, algo que eu achei que já tava resolvido e não tava, né? Contei pra ela o que tava acontecendo. E aí, gente, eu lembro que a Janaína ficou... Eu marquei uma constelação com ela é consteladora também. Marquei uma constelação e... Também, né, porque além de mestre de reiki, marquei e esse mês, assim, até a constelação acontecer, todo dia, gente, essa mulher me mandava mensagem e era mensagem canalizada. Assim, era exatamente o que eu tava precisando naquele momento, sabe? Era muito absurdo. Eu lembro que eu chorava e eu falava, Janaína, você não tem noção do quanto... Até me arrepio agora de lembrar. Do quanto isso tudo que você tá me falando é canalizado, assim, sabe? É o que eu tava precisando ouvir, é o que eu tava questionando Deus. Já aconteceu um dia, gente, de eu estar chorando, fazendo um exercício sistêmico. Foi o dia que a gente falou de constelação, foi o dia que eu marquei a constelação com ela. Eu tava chorando no exercício sistêmico que eu aprendi a fazer, porque eu não aguentava mais X situação, né? E eu pensei, Deus, ancestrais, né? O que eu posso fazer pra me livrar disso, pra melhorar isso, pra incluir isso? Eu não sei mais como lidar. Eu já tinha colhido, eu já tinha surtado, eu já tinha feito de tudo, sabe? E nada. Aí, nesse dia, logo depois de eu ter feito esse exercício, ela me mandou mensagem falando, ai, Ju, eu tava pensando aqui naquilo X que a gente conversou. Você não acha que tem alguma coisa relacionada ao seu relacionamento com a sua mãe? E eu não tinha falado, né? Eu já sabia que era relacionado ao meu relacionamento com a minha mãe, mas não tinha falado nada pra ela. Daí eu falei assim, eu tenho certeza, Janaína, é isso mesmo, eu já sei disso, mas eu não aguento mais, eu já fiz tanta terapia, eu já fiz tanta coisa pra resolver essa questão do relacionamento com a minha mãe e nada, assim, então eu não aguento mais, sabe? Eu não quero mais olhar pra isso e tal. Daí ela falou de... Ai, gente, eu acho que foi aqui, falando da make. Eu acho que era isso mesmo que eu queria. Eu acho, mas se não fosse, era desse jeito que ia ficar. Ai, gente, tá chovendo. Talvez o barulho, o áudio não esteja tão bom, mas vocês vão ter que lidar com isso, porque é o dia que eu tenho pra gravar, sabe? Deixa eu limpar aqui. Aí a Janaína ficou aí um mês ou mais fazendo palavra canalizada, sabe? Aí um dia eu também tava pensando, perguntando pra Deus umas questões e tal. Me veio à mente uma mestre que uma amiga minha tinha falado ano passado, assim, das lives dela, tal. Eu não tinha assistido nenhuma. E me veio ela na cabeça, assim, sabe? Falei, deixa eu dar uma olhada no Instagram dela. O que tem lá pelo Instagram dela? Fui dar uma olhada, tinha umas lives salvas, comecei a assistir. Era exatamente o que eu tava questionando, gente. Exatamente o que eu tava questionando. Foram lives muito importantes, assim, ali eu aprendi muita coisa mesmo, sabe? De coisas que pra mim ainda eram mistérios, ali caiu por terra muita coisa, comecei a ter compreensão. Depois, aí a Janaína sumiu, olha essa história, gente, aí a Janaína sumiu, né, e eu ainda tava com umas questões, só que eu também sou muito consciente, assim, de não ficar abusando da pessoa, sabe? Eu falei, eu não vou procurar a Janaína de novo, né? Ela deve estar com as questões dela e tal, eu não vou incomodá-la. Um mestre vai aparecer pra me ajudar, pensei, vai aparecer. Nesse meio tempo, São Miguel se apresentou, né? Eu não vou contar a história de São Miguel porque já tem vídeo, vou deixar linkado aqui. E uma outra pessoa apareceu, que foi a Adriana, que ela trabalha no mesmo espaço que eu, lá na Casa Medicina Integrativa. Trabalha no mesmo lugar, mas a gente tinha pouco contato, sabe? E já fazia um mês ou um pouco mais que eu vinha aparecendo para ela em meditações, em projeção astral, pedindo ajuda. E eu tava precisando de ajuda e eu pensando, o mestre vai aparecer. Mas ela, o lado humano dela, né, que é aquele lado que nos limita,
pensou, nossa, mas como que eu vou chegar pra ela e falar isso, né? Assim, você vem me pedindo ajuda numa projeção astral e tal. Ela não sabia como que eu ia entender. E quando aconteceu de eu ficar sabendo que, né, que ela precisava falar isso pra mim e tal, eu falei, nossa, era quem eu tava esperando. E aí ela foi outra pessoa que me ajudou absurdamente, assim, a um monte de coisa que eu tava precisando naquele momento. Então, assim, isso pra mim, gente, me fortaleceu a fé de um jeito a entender que quando a gente tá ali precisando, vai aparecer ajuda, sabe? Lembra a frase que eu já falei aqui no canal algumas vezes? Não importa o como, não importa, vai brotar, a pessoa vai aparecer. Ainda a Adriana me conhecia assim do espaço, apesar de não ser minha amiga na época. Agora a Janaína era só, pensa assim, gente, uma pessoa que tem um produto, você entra em contato com essa pessoa para saber sobre o produto e meses depois essa pessoa simplesmente te contata com umas mensagens ali do que você tá precisando. Sabe? Então, assim, não existe dúvida pra mim de que quando tu estiver precisando, aparece alguém pra me ajudar. E é por intermédio divino, sabe? Por intercessão divina. Eu tenho essa certeza comigo hoje. E foi uma certeza que eu construí aí em 2021. Espiritualmente, a gente nunca tá desamparado. A gente precisa de uma coisa, vai se apresentar. Quando a gente pede aquilo em oração, acontece, vai acontecer, sabe? Isso tá cada vez mais claro. E aí, gente, vem o outro babado da espiritualidade, assim, sabe? Que quando eu nunca fui uma pessoa super espiritualizada, mesmo quando eu era religiosa, né? Até porque são coisas bem diferentes. E eu não era uma pessoa, nunca fui uma pessoa espiritualizada. E aí eu acabei me perdendo, não na espiritualidade em si, mas assim, de mim, sabe? Eu sou uma pessoa que pra mim, deixa eu virar assim que eu acho que é mais fácil pra vocês verem, que pra mim é importante a parte técnica, pra mim é importante sim entender como que chegou àquela conclusão, mesmo que o sentir para algumas situações, seja mais importante, para outras a parte técnica me é mais importante, sabe? Então, por exemplo, constelação. Vou falar de constelação porque é algo que tá na moda, assim, tá tendo muita briga, né? De tentar ser provado pela ciência, e aí não é ciência e não sei o quê. Pra mim, Juliane, não me interessa se tá provado ou não na ciência. Na minha vida foi muito bom. Agora, eu não posso usar um resultado meu para convencer uma pessoa. Eu posso usar como exemplo, né? Olha, eu fiz algo que foi muito interessante para mim na época, se você também achar que possa ser interessante para você e blá blá blá. Porque não é algo que exista uma prova de que vai funcionar para a pessoa, né? De que vai ser bom para a pessoa. Então, eu entendi que eu tinha me desconectado dessa Juliane, que também é técnica, sabe? Que também gosta de teoria e que não é menos importante do que essa Juliane que eu encontrei. Não é menos importante. Aliás, é tão importante quanto. Então eu precisei ir pra esse resgate do outro lado, sabe? E aí, de novo, a vida, o destino agiu em prol de eu encontrar pessoas que eram totalmente o outro lado. E é muito louco, gente, porque nessa jornada encontrei pessoas que têm sua fé. Encontrei pessoas também sem fé alguma, né? Ateus, professores ateus, enfim, né? Eu sempre segui, assim, eu gosto do Leandro Carnal e acabei conhecendo outras pessoas, assim, em pegadas parecidas ou em pegadas totalmente diferentes, mas que também ia para um lado aí do ateísmo e tudo mais. E eu achei muito louco, gente, porque eu gosto muito dos dois lados. Assim, é muito louco. E aí eu entendi que o que eu preciso agora em 2022, sabe? Por que essas duas coisas foram se apresentadas assim de forma tão... foram apresentadas de forma tão clara, assim, que era pra eu ter aquele entendimento, era pra eu conhecer aquela pessoa, era pra eu cruzar aquele caminho, sabe? A pessoa com quem eu mais aprendo, assim, sobre parte prática da vida, sobre ateísmo e sobre parte técnica de tudo, é uma pessoa que foi indicada
por uma das pessoas mais espiritualizadas que eu conheço. Olha que paradoxo, gente, é muito, muito louco isso, sabe? E aí eu conheci muita gente bacana que tem opiniões totalmente diferentes da minha. E eu mesma me convidei, né, a olhar por outro lado, a tentar entender o que de repente essas pessoas têm, assim, pra trocar comigo, sabe? É tipo assim, tá, apesar de tudo que eu discordo, o que nos une? Assim, o que a gente pode trocar que pode ser benéfico pra ambas as partes? Eu passei a ter muito passei a fazer muito essa reflexão. Inclusive, eu tava pensando esses dias, eu até anotei aqui pra não esquecer. Deixa eu lembrar a frase. Ah, lembrei. A frase. Que nesse curso Entidades Vegetais que eu fiz, uma das frases assim que a professora falou, a Carol, que é muito interessante, é que a mulher tem lá a habilidade de estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né? De estar resolvendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. E aí a Carol falou assim, nossa, mas que porcaria de habilidade é essa que a gente foi arrumar, né? Porque não, eu quero estar focada, eu quero estar presente em tudo que eu faço, eu não quero ter a habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. E eu lembro que na época isso fez muito sentido pra mim. Falei, nossa, é verdade, né? Às vezes a gente vê como habilidade uma coisa que não é exatamente algo que nos ajude, né? Já essa outra moça, que eu falei que é a que eu mais aprendo, assim, apesar das nossas muitas diferenças, ela pegou essa situação de mulher fazer várias coisas ao mesmo tempo e falou isso como sendo a nossa maior virtude, sabe? Tipo, ai, a gente não pode esperar isso de homem porque homem não é assim, isso é uma qualidade nossa. Ainda falou isso meio que defendendo os homens naquilo que eles deixam de fazer. Ai, gente, aí quando eu ouvi ela falando essa frase, eu falei, cara, quando que eu pensei que dentro de um mesmo ano eu ia ouvir duas pessoas contradizendo uma mesma característica e eu ia ser capaz de concordar com as duas? Eu concordo com as duas. Então, assim, eu entendi que tudo isso, que todo esse caminho que eu cruzei, sabe? Quando eu fui pro meu lado mais feminino, quando eu fui fazer esse resgate, quando eu voltei pro meu lado mais masculino, quando eu integrei essas duas partes, eu entendi que em 2022 pra frente, né? Vocês sabem que meta pra mim não é de um ano, é daqui pra frente. De 2022 pra frente, o que eu preciso é equilíbrio, sabe? É equilíbrio entre todas as partes. Inclusive, essa que falou desse lado feminino e tal, ela não acredita em equilíbrio. Então, assim, que interessante, sabe? A gente poder aprender com pessoas que a gente discorda de alguma parte do que ela tá falando, né? Então, assim como lá do curso, eu também tive coisas que eu ouvi que pra mim não fizeram sentido, coisas que eu ouço e que eu vejo da personalidade dela também não fazem sentido, mas é sobre a vida dela, sabe? E pra mim eu posso pegar o que eu aprendo em cada situação, em cada pessoa, o que me cabe, eu posso entender que tem coisas que vão fazer sentido no meu lado feminino e eu não preciso responder pro meu lado masculino. Eu não preciso dar uma razão, sabe? E tem outras coisas que eu vou precisar da razão sim. Vou falar, não, tá, eu já entendi que eu senti isso, que eu entendi isso, que eu ouvi isso, mas pode ser que nada disso seja real. Então vamos colocar um pouco de razão aqui. E ir com a minha razão. Então, ter entendido a importância de integrar isso, que foi recente, foi agora no fim do ano mesmo, e agora eu vou, penso eu, né, que vou para as próximas batalhas de uma forma mais equilibrada, sabe? Ponderando melhor os lados das coisas, que sempre tem mais de um lado, gente, você sabe disso, eu sei disso também.